Feliz sábado. Nós vamos continuar na presença de Deus, conversando um pouquinho sobre a temática que nós temos separados para esse trimestre. Mas antes, brevemente, vamos buscar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por nós estarmos na sua santa casa. Obrigado pelo Senhor estar guiando a história desse mundo. Que nós possamos confiar mais em Ti, nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eis que começamos um novo trimestre com uma nova temática. E como é interessante sabermos que o conhecimento faz tão bem. Nós vivemos em momentos turbulentos da história desse mundo, onde que nós temos paixões ideológicas que estão movendo o mundo. E muitas vezes nós vemos ideologias humanas querendo adaptar Bíblia e discurso. E isso já foi terrível, isso é terrível porque o inimigo faz a mesma coisa desde o início da humanidade. Ele manipula e ele mente para prejudicar. E a temática dessa lição é para gerar conhecimento, para que nós possamos distinguir sobre o que é Deus, sobre quem somos, sobre da onde viemos e por que nós aqui estamos. É uma lição que ela vai ser bastante filosófica, porque ela traz respostas a questionamentos existenciais. E para a gente fazer uma recapitulação, nós precisamos começar do princípio. E essa lição tem uma pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente pergunta: por que aconteceu? O que está acontecendo? Essa pandemia, a vacinação em massa que vai colocar um chip que é a cura de todo mundo, que nós devemos obedecer, e nós somos bombardeados por questionamentos. E nós estudaremos o trimestre todo sobre a aliança que Deus fez com o seu povo. E nós vamos caminhar por diversas vertentes em detalhes, para que nós possamos ter uma compreensão maior sobre essa temática. Quem é Deus? Que aliança que Ele fez? E voltando à pergunta temática desse sábado, é o que aconteceu. Antes do que aconteceu, vamos dar um passinho atrás. De todo o universo, nós somos uma pequena partícula ínfima. E o nosso Deus, Ele é Criador, e a lição ela não se preocupa, assim como a Bíblia, em querer explicar Deus. Deus não se explica, Ele é. Ele é. Ele não tem que se justificar. Ele é. Na essência do ser, Ele é Criador. E Ele nos criou. E eu acho muito interessante que nós estudamos em Jó, e nós estudamos em outras partes da Bíblia, que nós estamos num grande conflito. E esse grande conflito ele existia antes da criação desse mundo. Antes de Adão e Eva caírem e se afastarem, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas, a gente precisa entender que nós temos um governo, não mundial, mas universal, esse é o termo melhor. E esse Deus, Ele tem um governo, Ele tem princípios e Ele tem o seu caráter. O seu caráter é a sua lei, e a sua lei é o que traz o regimento correto para que tudo funcione. E tem alguns mistérios que nós não temos a compreensão e o nível de discernimento para entender. Mas um dia nós seremos restaurados, nós teremos essa compreensão restabelecida. Nós temos Deus na sua plenitude e na sua perfeição. E nós temos o inimigo de Deus, que foi criado em perfeição, mas que quando ele começou a se afastar de Deus, guarde esse tema, essa palavra, essa sentença, essa frase: o distanciamento de Deus é o que acarreta as maiores desgraças desse mundo. E quando ele se afastou de Deus, ele começou a questionar o governo de Deus. E ele percorreu vários mundos que foram criados. Às vezes a gente se pergunta: existem vidas em outros planetas? Com certeza absoluta existem vidas em outros planetas. Só que apenas o nosso mundo foi um mundo que, quando teve a tentação, ele acabou tomando um caminho. Mas eu quero
Então, primeiro, existem vários mundos. Existem duas forças no universo, o bem e o mal. O bem é o bem, o mal é o afastamento do bem. Certo? Então esse mundo ele é criado, e eu queria refletir um pouquinho sobre essas características, em como esse mundo ele é criado. Ele é criado por Deus, apenas no quê? Apenas em palavras em ação. A gente pega o mundo secular, tem discussões filosóficas, mas tem uma coisinha que eu concordo, que eles sempre falam que primeiro existiu a energia, para depois existir a matéria. Deus, ele é energia. Deus, ele é muito infinito à nossa compreensão. Então a energia, porque todas as coisas provêm de Deus, quando ele falou, as coisas se criaram. Então a energia é o que deu origem à matéria. Nós concordamos com a ciência secular. E o que ocorre? Em todos os dias tem uma sequência de criação. E Deus falou e as coisas existiram. E Deus falava e as coisas apareciam e existiam em harmonia e em perfeição. Mas, no sexto dia, o que acontece? Deus não fala. Deus faz. Com as suas mãos, vamos usar essa linguagem, ele cria o ser humano. E sabe o que eu acho fantástico? Quando você começa a cruzar ciência com a nossa religiosidade, que é religar com Deus, Deus cria o homem da onde? Do pó, do que já existia. E se nós pegarmos a criação, tudo que foi criado pela palavra de Deus, ela continua existindo hoje. O planeta Terra, ele aumentou 1 grama desde que o mundo foi criado? Não aumentou. Rony, mas nós temos prédios, nós temos carros pesados, carros blindados. É a matéria sendo transformada em outra coisa. Então a Terra pesa a mesma quantidade. Rony, o que você quer falar? Quer falar o seguinte, sabe o ser humano? Se nós formos pegar o nosso corpo, matéria, é exatamente os constituintes que tem no mundo. Ouro, prata, bronze, tudo isso nós temos no nosso corpo. E sabe a relação entre água e terra, que o planeta Terra tem? É exatamente a relação que nós temos de líquido e sólido no nosso corpo. É interessante, não é? Que coincidência, né? Que a arquitetura, que o Deus do universo, ele replica conceitos. E se nós pegarmos a estrutura de uma célula animal e uma célula vegetal, a estrutura é a mesma. Tem diferenças? Lógico que tem. As células contêm os famosos cloroplastos, que eles podem fazer a fotossíntese. Então nós temos diferenças, mas o funcionamento é o mesmo. Isso mostra que nós temos um Deus inteligente ou não? Que nós temos um design inteligente ou não? Esses dias eu estava lendo uma reportagem, eu sigo algumas páginas no Instagram, que eles acabou o mistério. A ciência conseguiu comprovar se primeiro foi criado o ovo ou a galinha. Adivinha o que a reportagem falava? Que primeiro foi criada a galinha, o animal. E tinha toda uma narrativa científica. Eu li aquilo e falei, eu já sabia. Deus criou primeiro os animais e depois eles se multiplicaram. E a ciência vai comprovando. Então nós temos outra coisa. Quem que assistiu que nesses últimos dias, um navio gigantesco, ele trancou o canal de Suez. E eles estavam gastando fortuna, estava custando muito dinheiro diariamente. O que eles tiveram que esperar para que ajudasse a desencalhar? As marés voltarem, elas subirem. E o que influencia as marés? A lua. Aí eu fui ler um pouquinho sobre isso. Como nós temos, não na astrologia, tá? Mas na astronomia, como que nós temos a influência de todos os corpos celestes. Se nós formos estudar, nós temos o movimento da Terra, a rotação, nós temos a Lua, e nós temos o movimento da Terra ao redor do Sol. Essa sintonia ela é tão perfeita que ela permite com que as coisas existam em harmonia. Se nós acelerássemos a Terra em alguns milésimos, ou se nós tirássemos a Lua desse sincronismo com a Terra, a vida estaria extinta na Terra, por mínimo que fosse.
Agora vamos falar um pouquinho de fé. Ah, vocês acreditam que Deus falou e as coisas se originaram? Sim. Não, mas eu acredito que do nada teve uma explosão, do nada teve uma explosão, pá! E tudo passou a existir em sintonia plena. As leis da física, tudo. Quem tem mais fé, gente? Quem tem mais capacidade imaginativa? Quem que tem? Quero falar outra coisa. A gente discute muito ciência, e entra em umas discussões ferrenhas. Existem leis na ciência e existem teorias na ciência. E existe o método científico para que você possa comprovar cientificamente que uma teoria é verdade. Por que nós temos a teoria da evolução e não a lei da evolução? Porque o método científico não consegue comprovar que nós evoluímos, que nós surgimos do macaco. Nós temos o quê? Nós temos evidências e nós temos uma vasta reflexão filosófica que falam de uma teoria. E sobre a lei da inércia, por que é lei? Porque foi comprovado cientificamente como que ela ocorre. Então, quando nós falamos de ciência, nós precisamos distinguir o que é teoria, o que é achismo e o que é ciência. Eu acho muito engraçado, Kelly, porque a gente vê alguns discursos assim, a ciência, você é anti-ciência, eu como bom canceriano. Filho, isso não é ciência. Então, deixar bem claro, nós temos teorias, nós temos leis. A Bíblia, ela está de acordo com todas as leis. Nós fomos descobrir átomos, elétrons e prótons, que é a menor estrutura, faz quanto tempo? Não faz 100 anos. E em 1960 foi descobertos as partículas que fazem parte do elétron e do próton e do nêutron. E nós queremos falar, nós somos tão inteligentes. Eu quero concluir essa primeira parte falando, tudo foi criado por um Deus com harmonia e com inteligência. Quando Adão e Eva eles foram criados no 6º dia pela mão de Deus, e aqui tem outro princípio, Deus os criou. Não, Deus primeiro criou o homem, porque o homem é o bonzão. Não, Deus os criou, a sua imagem e semelhança os fez. Então Deus fez o homem, é o ser humano. E daí tem algumas coisas, quando Deus criou, Ele criou com harmonia. Primeiro, o homem e a mulher foram criados com a capacidade de discernir, de criar raciocínio. Isso é a imagem de Deus. Porque Deus ele tem capacidade intelectual. Os outros animais, eles têm instinto e não capacidade de refletir sobre os seus atos. Por isso que nós vemos na natureza vasta crueldade acontecendo. Porque o animal não tem remorso, ele tem instinto, ele tem fome, ele tem frio e ele age por instinto. E o ser humano tem a capacidade de discernir. Quando ele foi criado era um discernimento perfeito. Essa foi a criação. Ele foi criado para qual fim? Ele foi criado para o fim que ele governasse sobre esse mundo, sobre as plantas, sobre os animais, e ele deveria refletir o caráter de Deus. Quando nós destruímos o meio ambiente, nós estamos refletindo o caráter de Deus? Quando nós maltratamos um animal, um papagaio, um periquito, um cachorro, quando nós maltratamos esse animal e fazemos ele sofrer, nós estamos refletindo o caráter de Deus? Quando nós jogamos um lixo no chão, que eu sei que ele vai contaminar, eu estou refletindo o caráter de Deus? Vamos continuar? O que ele fez? Ele criou o ser humano e falou, crescei e multiplicai. E ele instituiu os princípios perfeitos de uma família. Ele falava, e a Bíblia inteira fala para que o homem proteja e ame a mulher. Como Cristo o faz. Lá em casa mando eu, porque a Bíblia fala que o homem é o chefe da família. Então eu falo e todo mundo obedece. Você está refletindo o caráter de Deus? Quanta manipulação. Lembra que eu falei da ideologia política para que você se adeque às coisas de Deus? Você faz a mesma coisa para justificar o teu machismo, a tua ignorância e as tuas paixões mundanas. E evoluindo para a parte final, para a parte pré-final. O que acontece com Adão e Eva? Eles caminhavam com Deus no jardim.
Jesus Cristo estava com eles. Eles foram criados em perfeita compreensão de todos os mistérios do universo? Não. Eles foram criados com a capacidade intelectual de ter a compreensão. E cada aula que eles tinham com Deus, eles compreendiam mais. E você acha que no céu, gente, fomos transformados. O caráter de Cristo foi refeito em nós. Nós vamos saber todas as coisas? Do dia para a noite, não. Nós vamos ter restaurado a nossa capacidade de aprendizado. Então nós conheceremos todos os universos criados, todos os seres criados, todas as harmonias. Eu fico imaginando que Deus vai sentar, vem cá, eu vou te explicar o porquê que a lua tinha que ser daquela forma. Eu vou te explicar o porquê que a planta tem a célula desse jeito e o animal não tem. Deixa eu explicar para você o porquê que existe a inércia. Imagina Deus explicando para você esses mistérios. É interessante ou não é? E você com a capacidade de aprendizado. Amplia essa visão. A gente pensa num céu, ruas de ouro. Gente, imagina uma cidade que só tem ouro. Você quer morar nela? Eu não quero. Tá? Precisa entender e ampliar a tua visão. O que é mais precioso nessa terra? É o ouro. Lá vai ser comum. Então as maiores preciosidades desse mundo, nós teremos no céu a compreensão sobre elas. Eu não quero ir para o céu pelo ouro. Eu quero ir pelo céu pelo Criador do ouro, que vai me explicar como que o ouro foi feito. Muda um pouquinho o significado ou não? Voltando para Adão e Eva. Eles estavam com Deus e com a capacidade de escolha, de discernimento. Porque o mundo, ele está sobre uma maldição que é o mal. E o mal questiona as orientações de Deus. Ele questiona o caráter de Deus. E o que Deus poderia ter criado Adão e Eva sem essa capacidade? Poderia, mas ele não seria um Deus de amor. Então ele nos criou livre para amá-lo. E a aliança que Deus fez sempre foi baseada na graça. A graça que nos mantinha vivo. A graça que nos mantinha perfeito. A graça que nos mantinha amando Deus. A graça, ela percorre todo o caminho das alianças que nós vamos estudar esse trimestre. Mas eu quero responder a pergunta: o que aconteceu? Adão e Eva, a gente sempre pensa, a maçã que estava no jardim, por que Deus colocou uma árvorezinha lá que era maçã, que a gente não sabe que fruta que era? Vamos ampliar um pouquinho esse significado? Lá estava uma árvore. Quantas árvores frutíferas existem hoje? Eu estive no Vale do Rio São Francisco, no Pernambuco, esses dias. Quem me segue na rede social viu que maravilha de frutas fantásticas e maravilhosas. Nós estamos falando com 6 mil anos de pecado. Quantas frutas fantásticas e maravilhosas nós nem chegamos a conhecer porque elas foram extintas com o tempo. Agora imagina um jardim do Éden que tinha milhões, trilhões, bilhões de frutas de todos os gostos. Mas tinha uma que era para o ser humano não comer, era para não contemplar, era para não olhar, era para não comer. Porque aquilo lá era um limitador da obediência por amor ou por medo. Aí o que levou Eva? Tem duas coisinhas que eu gostaria, que são as bases de todos os pecados, de todas as ações que nos afastam de Deus. Quais são esses três? Primeiro, agrada o nosso paladar. Pega vários pecados que a gente cometa. Agrada primeiro o quê? E o que a serpente falou? Ela é saborosa. Então agrada ao paladar. O segundo, agrada ao nosso olho. Ela é bonita. Ela tem um visual altamente atraente. O bonito nos atrai ou não? O pecado, ele é bonito e gostoso ou não? E o terceiro, ele responde questionamentos que vão além da nossa compreensão. Ele te dá poder, ele te dá egoísmo. Então ela fala, olha, ele é lindo, ele é gostoso, e quando você comer você vai ter sensações que você nunca teve. Os pecados nos dão isso ou não? Agrada o nosso paladar, agrada a nossa visão e nos dão sentimentos superiores. E foi isso que derrubou Eva. Eu fico imaginando, você acha que foi na primeira vez que Eva foi lá, que a serpente, o inimigo, enganou ela? A Bíblia não fala isso. Mas tu acha que foi na primeira tentativa que o inimigo derrubou ela? Nós caímos na primeira vez que o inimigo nos tenta? Eva foi enganada.
Quando ela comeu, quando ela se permitiu, qual que é o principal critério? Ela duvidou do caráter de Deus. Ela questionou as orientações que Deus deu para ela. E Adão, o que ele fez? Adão não foi enganado. Adão escolheu o erro de livre vontade, porque ele ficou com medo de perder Eva. Eva foi enganada. Adão escolheu o erro. Vamos trazer para os nossos dias hoje. Nós, qual que é a nossa árvore do bem e do mal? Nós somos enganados ou às vezes nós escolhemos o erro? Eu sei que trair a minha esposa é errado. Eu sei. Mas eu começo com uma conversadinha. É assim ou não? Nós somos a mesma tendência de Adão e Eva. Quando nós começamos a assistir séries que trazem conteúdos que são danosos à nossa capacidade de discernir. Quando nós começamos a assistir séries que tem muito ocultismo, que a Bíblia é clara que o ocultismo é abominação perante Deus. Mas assistir a série é tão legal agora na pandemia. Assiste 8 capítulos seguidos. Fica 2 meses assistindo série sem estudar lição e sem estudar a Bíblia. Você vai começar a se questionar das coisas básicas. Você é facilmente enganado. O inimigo é astuto ou não? Lembra das 3 bases que ele nos engana. Mas para a gente concluir, eles pecaram, eles erraram, e o que aconteceu? Eles foram atrás de Deus. Deus falou: eu sou justo, e eu vou exterminar vocês. O que ele fez? Deus vai atrás do ser humano, não importa o pecado que ele faça. Não importa a grandiosidade desse nível de pecado, é Deus que estende a mão e Ele nos questiona: onde vocês estão? Deus sabia onde que eles estavam ou não? Sabia, mas queria questioná-los não do lugar físico, não. Quantas conversas Jesus teve no pé de uma sombra de uma árvore, falando: Adão e Eva, vem cá. É assim, assim, ó, cuidado, tem um inimigo nesse mundo, assim, 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 ele é mentiroso, ele é enganador. Ou você acha que não teve? Teve vários conselhos. O que a Bíblia tem? Vários conselhos. Mas o que é o pecado e a raiz de tudo? É o afastamento de Deus. O pecado, ele tira essa imagem de Deus de nós. Ele gera esse afastamento. Quando nós vemos nesse mundo escravidão, a escravidão foi um erro gigantesco da humanidade. Só teve escravidão com os negros da África? Gente, vamos estudar a história. A escravidão teve muito tempo antes. Tá? O que é quando um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus pega outro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e coloca sobre a escravidão, e mata ele, e persegue ele? O que é isso? É você não refletir o caráter de Deus. Quando dentro de casa o homem persegue a mulher emocionalmente e fisicamente, o que é isso? Isso é pecado, isso é afastamento. Mas a igreja deveria se posicionar mais forte. A igreja se posiciona com a raiz de todos os males, que chama-se pecado. Isso é o afastamento de Deus. Quando nós transgredimos as coisas básicas, quando nós poluímos o meio ambiente, como nós agimos, nós consumimos de maneira intempuosa a nossa alimentação. Nós colocamos rico em gorduras, açúcares. O que acontece com a nossa mente? Nós temos o distanciamento de Deus. É esse que tem o pecado. E a aliança de Deus, para a gente concluir, a aliança de Deus, ela percorreu a Bíblia toda, que é através da graça de Cristo ter essa restauração da imagem e semelhança de Deus em nós, o ser humano. E nós vamos estudar esse trimestre inteiro um pouco mais sobre isso, para que nós possamos entender que a aliança de Cristo, a aliança da Bíblia, é um pai falando: eu amo vocês, meus filhos, eu não quero que vocês sofram. Então, lá no Gênesis falava que através do ser humano seria colocado inimizade entre o homem e a mulher, mas o homem pisaria a cabeça da serpente. Então Deus se fez homem para que ele soubesse como nós nos sentimos, com as nossas fraquezas, para que ele vencesse o pecado, que tinha que a sua lei ser cumprida e fosse restaurado em nós a imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos nos afastar das árvores do bem e do mal, porque as árvores do bem e do mal
elas vão nos fazer nos afastar de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós somos machistas, egoístas, mentirosos, gananciosos, e não é você, nós, porque eu sou ser humano com as mesmas tendências erradas. Então que nós possamos ampliar a nossa visão e ter o conhecimento e estudar as coisas que são fantásticas e maravilhosas. Isso não está em série do Netflix, isso não está no Jornal Nacional, isso não está em ideologia política, isso não está em idolatrar a natureza, isso não está em, mas se tal político ganhar, se tal político continuar, as coisas serão restauradas. Isso é trapo de imundícia perante a eternidade da palavra santa de Deus. Que nós sejamos guiados e orientados pela sua palavra, e não pelo nosso egoísmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, vivemos em momentos de alta tribulação, de alta confusão e enfrentamentos, e nós somos falhos, nós somos facilmente influenciados por influências e discursos bonitos. Senhor, limpa a nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender que a sua aliança é para restaurar a nossa relação contigo. Nós queremos estar contigo, Senhor, mesmo que às vezes as nossas escolhas nos afastem de Ti. Obrigado por nos questionar, onde vocês estão? Nós estamos aqui, Pai, e nós agradecemos por o Senhor estar no centro da história e no comando da história desse mundo. Nós pedimos a Tua presença, imploramos em nome de Jesus. Amém.